Pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula é legislação trabalhista. Vamos falar sobre leis trabalhistas. Sim, os direitos trabalhistas conquistados com muito suor pelos bravos trabalhadores trazem uma intrínseca relação com a cidadania nas organizações. Sim, o ambiente de trabalho, gente, já está inserido no nosso convívio social. Está inserido no convívio social de todos aqueles que se relacionam, com ele se relacionam, de forma direta ou indireta, que são empregados, colaboradores, diretores, gerentes, fornecedores, clientes. Olha, e mais um monte de gente aí no meio, tá bom? Por isso, conhecer as pessoas do seu ambiente de trabalho, os seus direitos, deveres e obrigações proporciona tanto aos colaboradores quanto ao seu empregador, o seu gestor, né, o seu líder, um convívio profissional e social mais justo. Ou seja, nós trabalhamos dentro de um relacionamento com a pessoa, né? E traz uma nítida sensação de conforto psíquico, social e pessoal em vida. Tá? A legislação brasileira trabalhista, gente, é o rol de instrumentos jurídicos que tentam garantir na prática esse tão sonhado convívio. Então, vamos lá. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, com 922 artigos. Atualmente, esse diploma legal é o principal instrumento do direito de trabalho que regulamenta as relações de trabalho no ambiente organizacional. Tendo em vista a complexidade do direito do trabalho e a finalidade dessa obra, nós vamos abordar os assuntos mais relevantes para o pleno desenvolvimento do trabalhador cidadão dentro das empresas, dentro das organizações na atualidade, tá? Então, nós vamos ver bastante coisa sobre o direito do trabalho, as diversas relações de trabalho, nós vamos ver as principais características do contrato, quanto ao pacto laborativo, a questão da suspensão ou interrupção de prestação de serviços pelo trabalhador, como seus afastamentos legais. Bom, enfim, nós vamos ver tudo que está previsto dentro da lei atual da legislação trabalhista. Mas, como eu gosto, sou historiadora também, e gosto de contar um pouquinho de história para vocês, que eu acho que é bacana a gente historiar, né? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar dentro de um contexto. Vamos entender um pouquinho como surgiu tudo isso? Vamos lá, vamos voltar no passado? Lembrando, a gente entendendo o passado, a gente entende o presente para que a gente possa fazer um futuro muito melhor. Bora pro vídeo? Então, bora pro vídeo. Olá, que tal conhecer parte da história do trabalho e das leis trabalhistas no Brasil e no mundo, de uma forma divertida? Vem com a valor crucial nesta viagem no tempo. Começamos com o surgimento do nosso planeta, com suas diferentes formas de vida, evoluindo com o passar dos séculos. Entre as diferentes formas de vida, surge o homem primata. Em todo o período remoto da história, o homem primitivo é conduzido pela necessidade de satisfazer a fome e assegurar sua defesa pessoal. Ele caça, pesca e luta contra o meio físico e animais. Seu corpo e principalmente as mãos são o seu instrumento de trabalho. Nesta época, não o trabalho como conhecemos atualmente, mas sim a constante luta pela sobrevivência. Muito tempo depois é que se instalaria o sistema de troca e o regime de utilização em proveito próprio do trabalho alheio. O trabalho escravo é a mais expressiva representação do trabalhador na Idade Antiga, onde o trabalhador não tem direitos e é considerado como uma propriedade. Durante a Idade Média, existiam 3 tipos de trabalhadores. Os vassalos, subjugados por contrato ao senhor feudal.
os servos quase escravos, que podiam inclusive ser vendidos, dados ou trocados por outros servos ou mercadorias. E por fim, os artesãos, que trabalhavam por conta própria, desenvolviam, produziam e vendiam suas mercadorias. Com o passar do tempo, o trabalhador começou a ser reconhecido, surgindo então leis que garantem os seus direitos. O surgimento do direito do trabalho aconteceu com o desenvolvimento das relações em comunidades e com a Revolução Industrial no século XVIII. Veio o reconhecimento do trabalho como venda de serviço ou da força de trabalho. Bom dia! Interrompemos nossa programação normal para anunciar a invenção que pode mudar a forma como trabalhamos. É isso mesmo! Mecânico escocês James Watt acaba de aperfeiçoar a máquina a vapor de Thomas Newcomb e pretende mecanizar toda a indústria atual. Parece que vamos entrar em uma nova revolução, a Revolução Industrial. Com a chegada de máquinas a vapor, com fonte de energia, substituindo a força humana, a necessidade de pessoas para operar as máquinas a vapor e têxtil impôs a substituição do trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado. Logo no início do direito do trabalho no século XIX, as leis visavam basicamente diminuir a violência às mulheres e crianças no espaço de trabalho onde ocorriam exigências descabíveis. Pouco depois, na França, ocorre o movimento para a instauração da liberdade de associação, dando o pontapé inicial para a criação dos sindicatos. Posteriormente, veio o primeiro Ministério do Trabalho. Em 1891, o Papa Leão IX apresenta a encíclica católica Rerum Novarum, que trazia em seu texto as obrigações de patrões e empregados, enfatizando o respeito e a dignidade da classe trabalhadora, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E fez uma ampla referência à necessidade de uma nova postura das classes dirigentes perante a chamada questão social. No início do século XX, as fronteiras do direito do trabalho estariam marcadas pela criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A primeira constituição que dispôs sobre o direito do trabalho foi a do México, em 1917. O seu artigo 123 estabelecia a jornada diária de 8 horas, a jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho para menores de 12 anos, a limitação da jornada de menor de 16 anos para 6 horas diárias, o descanso semanal, a proteção à maternidade, o direito ao salário mínimo, a igualdade salarial, a proteção contra acidentes no trabalho, o direito de sindicalização, o direito de greve, conciliação e arbitragem de conflitos, o direito à indenização de dispensa e seguros sociais. No Brasil, o direito do trabalho foi influenciado por fatores externos e internos. Influências externas. As mudanças que ocorriam na Europa, como o fim da exploração da mão de obra gratuita e a crescente elaboração legislativa de proteção ao trabalhador, o Brasil, em 1919, assumiu o compromisso internacional ao ingressar na OIT, que implicava no comprometimento com normas trabalhistas. Influências internas. Os fatores internos mais influentes foram os movimentos operários que participaram imigrantes com inspirações anarquistas, caracterizados por inúmeras greves. Outro fator foi o efeito da Primeira Guerra Mundial, que levou a um surto industrial, com a elevação do número de fábricas e de operários. Em 1919, havia cerca de 12 mil fábricas
e 300 mil operários. Outro fator foi a política trabalhista de Getúlio Vargas. Alguns fatos foram primordiais para o aprimoramento das leis trabalhistas, como a criação, em 1912, da Confederação Brasileira do Trabalho, a CBT. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930. Em 1943, é aprovada a CLT, que, dentre outras leis trabalhistas, cria a CIPA. Já em 1966, durante o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, realizado em São Paulo, foi oficializada a criação da Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, que foi vinculado ao Ministério do Trabalho em 1974. Após 4 anos, em 1978, é publicada a Portaria 3.214, que estabelece a criação das NRs. Novas NRs vêm sendo aprovadas, no passar dos anos, com a evolução das relações de trabalho. Esta foi um pouco da história de como surgiram as leis trabalhistas. Interessante, né, pessoal? Como a gente vê, tudo começa lá atrás, né? Como a gente vê que as coisas realmente evoluíram, como que a gente conseguiu chegar onde a gente está agora, né? Tivemos aí várias revoluções, até falo da Revolução Industrial, a gente fala um pouquinho da influência da Revolução Francesa, e eu vejo a gente vivenciando agora, sabe o quê? A Revolução Digital. Vejam que bacana, vocês estão do lado de lá, eu estou do lado de cá, e eu brinco geralmente dizendo que nós estamos a um clique de distância. Sim, hoje o caminho que a gente faz é um caminho mais curto, né? Um caminho mais curto para a sua organização, um caminho mais curto para que você possa trabalhar, inclusive trabalhar de casa, né? Você pode, como eu estou aqui trabalhando de casa e vocês estudando de casa, ou de qualquer outro lugar que vocês estejam aí fazendo o trabalho de vocês hoje, estudando ou trabalhando. Então, vocês viram que a história é muito importante para a gente ver as conquistas que nós tivemos dentro da nossa legislação trabalhista, né? Olha, ao longo desses anos, olha só, 1943, as mudanças, em 1974, 1978, alguns não eram nem nascidos, alguns não, a maioria que vocês estão aqui não eram nascidos, eu também não, tá, gente? 1943, não vou entregar a minha idade. Mas para vocês perceberem que é uma evolução que alguém lutou, alguém pensou, e o que é bacana na evolução do ser humano? É que a gente continua pensando e a gente continua melhorando todo o nosso trabalho, tá? Então agora a gente vai ver, dentro da ética e cidadania organizacional aqui, o nosso direitos do trabalho, nós vamos ver os princípios do direito do trabalho, um a um. Sim, um a um, é texto mesmo, por isso eu já coloquei história no comecinho para vocês. Por quê? Porque é importante saber quais são os princípios, de onde vieram, tá bom? Então, o primeiro princípio que nós vamos ver aqui são os princípios do direito do trabalho, vamos ver o princípio da proteção, tá? Vamos lá, o princípio da proteção, sem sombra de dúvidas, é o de maior relevância dentro do direito do trabalho. Tá? O que ele consiste? Né? Ele consiste em conferir o lado do mais fraco da relação laboral, que é o colaborador, o empregado, o funcionário, né? Uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir mecanismos destinados a tutelar os direitos mínimos estampados na legislação trabalhista que a gente tem até hoje, tá? Esse princípio ele teve origem em função de o colaborador, o empregado, o funcionário ser o sujeito hipossuficiente, ou seja, o sujeito mais fraco dentro da relação jurídica de trabalho e emprego. Se compararmos com um empregador que tem o poder de mando e desmando dentro da sua empresa, né? Porque ele possui autonomia administrativa, financeira e operacional do seu negócio. Na verdade, esse princípio, ele insere-se na estrutura do direito do trabalho como forma de impedir a exploração injusta do capital, ou seja, do dinheiro, sobre o trabalho humano, que é o nosso suor de cada dia, né? Por quê? Porque ele possibilita a melhoria das condições de vida dos empregados e permite o bem-estar social das pessoas, tá? O princípio da proteção, ele desmembra em outros 3 princípios que nós vamos ver agora, que é o princípio indúbio pro operário,
o princípio da aplicação da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Vamos ver primeiro? Eu vou colocar aqui os três para vocês poderem fotografarem ou memorizarem aí. Vamos falar sobre o princípio indúbio pro operário. Vamos lá. Nesse princípio, o juiz, o intérprete, né, o juiz, por exemplo, quando ele analisa um preceito que disponha sobre a legislação trabalhista, ele opta, dentre duas ou mais interpretações possíveis, pela mais favorável ao trabalhador. Então, quando ele entra com algum pedido, uma solicitação, o juiz sempre vai pender mais para o lado mais fraco, o elo mais fraco, tá? Aí tem lá o princípio da aplicação da norma mais favorável. Aplica-se a legislação mais favorável ao empregado, independente da sua posição na empresa, dentro da posição hierárquica da empresa. Por esse princípio, aplica também a elaboração da regra jurídica, ou seja, criação das leis, criação de leis. As novas disposições legais devem estabelecer regras mais favoráveis aos trabalhadores, tá? E o princípio da condição mais benéfica, ele prescreve que as condições mais benéficas estipuladas no contrato de trabalho do empregado, ou mesmo as constantes no regulamento da empresa, prevalecerão independentemente da edição de norma superveniente, dispondo sobre a mesma matéria, estabelecendo desvantagens para o empregado. Por exemplo, a exclusão de um adicional de escolaridade acordado na admissão é proibida para os funcionários ativos, sendo válida apenas para os futuros empregados que ingressarem na empresa. Então, muitas vezes, quando vocês entram numa empresa, algumas pessoas falam assim, algumas pessoas têm alguns benefícios que vocês não terão, né? Até certo momento, aquele benefício estava sendo dado para determinados colaboradores. Então, devido à legislação, mudou alguma coisa, a nova regra surge, mas não para os novos, e sim somente até aquela data daquele colaborador. Então, muitas vezes você entra na empresa, a pessoa fala assim, eu tenho tal coisa, mas vocês podem ver que começa a sair e começa a não ter mais, tá? A nova regra jurídica criada somente produzirá efeitos para os novos contratos de trabalho a serem firmados. Então, eu não consigo mudar o contrato anterior. É a própria aplicação da teoria do direito adquirido. Isso é previsto no artigo 5º, 36º da Constituição Federal de 1988, nas cláusulas contratuais. Olha como é bom a gente saber de legislação, né, gente? Olha como é bom a gente ter aí noção desses princípios para que vocês possam saber a aplicabilidade de tudo isso e aonde vocês podem agir, ok? Agora nós vamos falar sobre o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Nossa, ele também é conhecido como o princípio da indisponibilidade de direitos ou da inderrogabilidade. Inderrogabilidade, olha o trava-língua. O que ele faz? Ele protege os direitos do trabalhador até mesmo contra Opa, trava-língua de novo. Protege os direitos do trabalhador até mesmo contra a sua própria renúncia. Por exemplo, mesmo que o funcionário, por ocasião da contratação, assine um contrato de trabalho renunciando o seu 13º, essa cláusula é nula, de pleno direito. E nesse mesmo sentido, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 9º, afirma o seguinte, olha, presta atenção. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, gente, o princípio da irrenunciabilidade de direitos torna os direitos dos trabalhadores irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis, conferindo importante mecanismo de defesa ao empregado. Nossa! Vamos lá. Agora, o princípio da continuidade da relação de emprego. Nossa, vamos ver isso aqui. Na relação trabalhista, gente, a regra nos contratos de trabalho é bem clara, tá? Os contratos sejam pactuados por prazo indeterminado. Ou seja, por esse princípio, ao integrar o trabalhador à estrutura da empresa,
presume-se uma admissão de forma definitiva e somente por exceção admite-se contrato por prazo determinado, tá? Nesse sentido, a súmula 212 do TST prescreve o ônus de provar o término de contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao emprego. E seguimos aqui. O princípio da primazia da realidade. O que ele estabelece? Ele estabelece que a verdade real prevalecerá sobre a verdade formal, predominando a realidade sobre a forma. O intérprete da lei deve observar a prática habitual do dia a dia e não somente o que foi pactuado no contrato de trabalho, gerando direitos e obrigações. O princípio da primazia, pessoal, o princípio da primazia da realidade, pessoal, é muito aplicado no âmbito laboral da empresa, principalmente para coibir procedimentos fraudatórios praticados pelo empregador contra o obreiro, no sentido de tentar mascarar o vínculo empregatício existente, ou mesmo conferir direitos reduzidos dos que realmente ele tem por direito. Olha aí, conhecimento é bom, né? Agora, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio, gente, tem origem no direito comum, especificamente na cláusula pacta sunt servanda. Olha, eu não sei muito latim, mas vamos lá. Que são os pactos que devem ser cumpridos. Ele cria um obstáculo nas alterações que, porventura, venham a expressar interesses e vantagens dos empregadores, tá? Da empresa, ou qualquer pessoa que assuma os riscos da atividade econômica, assegurando que as eventuais alterações nas relações de trabalho não implicarão privilégios para a direita detentora dos meios de produção, do capital e do poder de mando. O empregador sendo apenas admitidas as alterações mais benéficas para o empregado. Olha a proteção, né? O próprio artigo 486 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, coloca a salvo os direitos conquistados pelos trabalhadores. Vamos ver isso na íntegra, vou falar aqui na íntegra. É assim. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, pessoal, com isso, a doutrina dominante permite que o empregador ele promova no exercício da gestão da empresa pequenas variações no contrato de trabalho, de maneira unilateral, desde que não causem prejuízos ao trabalhador, sob pena de imediata resistência deste, inclusive com a busca da tutela jurisdicional. Quando a gente fala unilateral, jus variandi. Quando a gente fala jurisdicional, jus resistenciati. Nossa, olha lá o latim. Vamos para o próximo. O princípio da intangibilidade salarial. Opa, o que é isso? É um dos princípios mais relevantes para o empregado, tendo em vista o que protege o salário, o din-din, o ganha-pão, como a gente brinca aí, o faz-me rir. O salário ele tem caráter alimentar, ou seja, ele tem por finalidade prover os alimentos do trabalhador e a sua família, pessoal. Então, é o salário que paga nossas contas, não é isso? É ele que paga aqui o nosso café da manhã, o nosso almoço, nossa janta, nossa moradia. Então, é mais do que é um direito, né? Mais do que tudo, é assegurado. O princípio da intangibilidade salarial, ele inspirou a criação de diversos dispositivos normativos, que objetivo o quê? Defender especificamente o salário do colaborador. Em face do quê? Vamos lá. Das condutas abusivas do próprio empregador por meio de regras jurídicas que previnam a retenção, o atraso, a sonegação ou descontos indevidos do salário.
dos credores do empregado, por exemplo, a impenhorabilidade dos salários, e dos credores do empregado em caso de falência ou dissolução da empresa. Viu? Muito importante a gente saber de tudo isso para que a gente possa se prevenir, certo? Para a gente possa se assegurar sempre. Depois de todos esses princípios, vamos sintetizar tudo isso? Vamos entender um pouco mais, vamos trazer um pouco mais da legislação para vocês de uma maneira, uma síntese, para que a gente possa gravar tudo isso aí, tá ok? Dentro das nossas mentes. E para isso, nós vamos usar aqui o nosso vídeo. Bora pro vídeo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho e nessa aula nós vamos discutir a respeito dos princípios do trabalho, do direito do trabalho, ok? O primeiro princípio é o princípio protetor. O princípio protetor, pessoal, ele também pode ser chamado de princípio da proteção. Tem muito a ver, obviamente. E ele se subdivide em 3 partes, tá bom? A primeira aqui nós vamos chamar de princípio indúbio pró-operário. O que é esse princípio indúbio pró-operário? É que, na verdade, a ideia é justamente de proteger o trabalhador, né? A bem da verdade, nós podemos até entender essa ideia como uma exceção à regra da teoria do ônus da prova. Ok? E por que isso, né? Porque, na verdade, simples, o trabalhador, entre empregado e empregador, obviamente que a parte mais fraca, a mais vulnerável, é o trabalhador, né? É o empregado. Então, consequentemente a isso, ele precisa ser protegido, ok? Também temos aqui da condição mais benéfica, ou seja, princípio da condição mais benéfica, que está dentro também do princípio protetor. E isso ocorre muito por conta do quê? Por conta dos contratos de trabalho. Ok? A ideia aqui, na verdade, no contrato de trabalho é verificar sempre cláusulas que sejam mais benéficas ao trabalhador. Essa é a ideia. Essas cláusulas mais benéficas, elas devem ser, na verdade, preservadas dentro do contrato de trabalho, ok? Então, vai ter alteração, algo assim, é preciso que a condição seja mais benéfica possível para o empregado, para protegê-lo. E temos mais aqui um princípio, que é o princípio da norma mais favorável. Bom, o princípio da norma mais favorável, obviamente, ao empregado, né? Tá? Ao empregado. E, na verdade, também se subdivide da seguinte forma, né? Esse princípio da norma mais favorável no momento da elaboração da própria norma, né? Da regra relacionada aí ao empregado, ao empregador, tudo bem? Então, na elaboração da norma, tem que verificar a norma mais favorável ao empregado, tudo bem? E quando existir também o confronto de regras. No caso, há um conflito, há um confronto aí de regras, verifica-se, no caso, qual é a mais favorável ao empregado. E também relacionado à interpretação, tá bom? A interpretação das regras jurídicas. Essas também se prevalecem aí para o empregado, ok? Novamente, aquele conceito que nós tiramos, né? Que realça aqui a ideia da proteção. Você tem que proteger o empregado por ser a parte mais vulnerável, tudo bem? Temos, na verdade, também exceção aí a essa regra, tudo bem? No caso do artigo 620 da CLT,
que determina, na verdade, que as condições estabelecidas em acordo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, tudo bem? Então, ó, acordo coletivo de trabalho prevalece, tá, sobre convenção coletiva de trabalho. Ou seja, nesse caso, é uma exceção à regra da norma mais favorável, tudo bem? São preceitos, na verdade, de ordem pública, como, por exemplo, prescrição que possa constar aí até mesmo na Constituição Federal. Tá bom? Então, esse é o princípio protetor que se divide em 3 partes, né? Indúbio pro operário, da condição mais benéfica e também da norma mais favorável, ok? Bom, temos outro princípio aqui, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Nós encontramos aí um dispositivo, que é o artigo 468 da CLT, que diz que nos contratos individuais do trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Aqui, a ideia, na verdade, é impedir uma lesividade aí, né? Um contrato lesivo aí para o empregado. Claro, deixando bem claro isso, né? Que o artigo e o princípio, ele não impede alterações, tá bom? Ele não impede alterações, mudanças, na verdade. O que ele, na verdade, restringe são mudanças lesivas, tá bom? Restringe as lesivas, as mudanças lesivas que possam ocorrer. Tudo bem? Creio eu que deu para você compreender bacana essa informação. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aqui um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Pessoal, na verdade, esse princípio, ele também pode ser chamado de princípio da imperatividade das normas trabalhistas, ou também pode ser chamado de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E por que isso, na verdade, né? O que acontece aqui é que há uma limitação à autonomia das partes. Então, limita a autonomia das partes. Por que isso? Mais uma vez, o empregado, no caso, ele é a parte vulnerável, né, dessa relação que nós vamos ter empregado e empregador. Ele é a parte vulnerável. E esse princípio, ele faz com que, na verdade, não deixe mudar certas cláusulas ou certos direitos com o intuito do empregado perder com isso, né? Sair perdendo com isso. Às vezes, uma pessoa, para que ela possa, na verdade, ter ali o seu emprego, não perder o seu emprego, ela acaba abrindo mão de certos direitos. Então, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas é justamente para impedir que o empregador se aproveite, tire vantagem dessa vulnerabilidade do empregado, tudo bem? Então, é uma ideia de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, ok? Bom, temos mais um outro princípio, que é o princípio da primazia da realidade. O que acontece com esse princípio é que deve priorizar a realidade em detrimento da forma. Só para você compreender, vamos imaginar que um estagiário, ou na verdade, né, um suposto estagiário, tá bom? Esteja, né, trabalhando numa organização, ok? Mas, na verdade, esse estagiário não é um estagiário, ele é, na verdade, um empregado. Ele cumpre todas as regras de um empregado, de uma relação de emprego aí, como um empregado comum, normal, urbano, tá bom? Só que a empresa, ela meio que falsifica isso como se ele fosse um estagiário. Isso poderia ocorrer também, por exemplo, no caso de um prestador de serviço, tá bom? Que, na verdade,
poderia ser aqui a ideia de um trabalhador autônomo, mas que na verdade também é um empregado, tem todos os fatos jurídicos relacionados à ideia da relação de emprego e não relação de trabalho. Então, nesse caso aí, prioriza a realidade em detrimento da forma. Tudo bem? A forma pode ser ali, por exemplo, um estagiário ou um prestador de serviço ali autônomo, mas na verdade eles seriam empregados. Então, vale o que? A primazia da realidade. Ok? Temos aqui mais um princípio, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Por quê? Porque via de regra, tá? Em regra, a ideia é que o contrato seja firmado com prazo indeterminado, pelo menos é a regra. É claro que nós temos exceções, por exemplo, ao trabalho temporário, até mesmo terceirizado aí, nós vamos ter uma exceção. O contrato de experiência também é uma exceção à regra, tudo bem? Mas o intuito, na verdade, da relação de emprego é que ele tenha o quê? Uma continuidade. Então, o contrato deve ser firmado com prazo indeterminado, pelo menos via de regra. E temos aqui um outro princípio, que é o princípio da intangibilidade salarial. O princípio da intangibilidade salarial também pode ser entendido como o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, não pode, na verdade, você ter descontos indevidos. É intangível o salário, é irredutível um desconto do salário e fazer com que, bem da verdade, o empregado perca nesse caso, ok? Nós temos aí exceções, tá bom? Exceção aí à regra, da intangibilidade ou irredutibilidade salarial, que é quando acontece por convenção coletiva de trabalho, tá bom? Ok? Então, por convenção coletiva de trabalho, é possível, por exemplo, ter descontos ou até mesmo diminuir aí o valor, tudo bem? Mas por convenção coletiva de trabalho, tudo bem? Então, tendo a convenção coletiva de trabalho, é possível isso. Mas, via de regra, nós teremos aí a irredutibilidade salarial, ok? Bom, pessoal, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver uma questão de prova anterior para que você possa visualizar como que esse tema já foi abordado em prova de concurso, uma questão recente, inclusive, de 2016, da Banca Fundação Carlos Chagas, caiu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, que é a Sergipe, tá? Para analista judiciário na área judiciária. Olha só que interessante, pela informação que nós tivemos aqui da parte teórica da matéria, dos pontos chaves aí dos princípios, do direito do trabalho, como que a gente consegue aí resolver uma questão. Bom, a questão diz o seguinte: a restrição à autonomia, veja bem, a restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho em contraponto à soberania da vontade contratual das partes que prevalecem no direito civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador, em face do desequilíbrio, tá vendo aqui, de poderes inerentes ao contrato de emprego. É expressão do princípio aí você tem autonomia privada coletiva, alternativa B, condição mais benéfica, alternativa C, primazia da realidade, alternativa D, imperatividade das normas trabalhistas, e você tem aí a alternativa E, prevalência do negociado em face do legislado. Bom, pessoal, o gabarito da nossa questão é alternativa D, tudo bem? Imperatividade das normas trabalhistas. Por quê? Você vê que o enunciado da questão diz: restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho em contraponto à soberania da vontade contratual das partes, tá bom? Ou seja, isso assegura o que? As garantias fundamentais do trabalhador, ou seja, a indisponibilidade, tá certo? A indisponibilidade no sentido aqui de prevalecer as regras obrigatórias, ou seja, há uma restrição de autonomia das partes em modificar as cláusulas contratuais
previstas no contrato de trabalho. É justamente isso para você ter aí a garantia, né, do empregado para que não ocorra aí mudanças que sejam prejudicados aí para o empregado. Tudo bem? Então, nós temos a imperatividade das normas trabalhistas, ok? Bom, a autonomia privada coletiva, na verdade, ela se baseia no reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho, tá bom? Vou minha caneta aqui para que eu possa anotar isso aqui para você. Opa. Aqui. Então, aqui, a autonomia privada coletiva significa aí o reconhecimento, tá bom? O reconhecimento de acordos e convenções, tá bom? Que nós podemos ter. A alternativa B, que fala sobre condição mais benéfica, é aquela de assegurar ao empregado as vantagens conquistadas. Tudo bem, ó? Assegurar as vantagens conquistadas. Ok? Primazia da realidade é justamente aquela que eu comentei para vocês, né? Que a realidade se sobrepõe à forma, tá bom? As disposições contratuais escritas, ok? Ó, a realidade... Opa, deu uma falhada aqui. Vamos lá, caneta, ajuda aí. Isso. Bom, não vou conseguir escrever, mas você vai entender. A realidade, ela se sobrepõe. Agora sim, a realidade, tá? Se sobrepõe às disposições contratuais. Tudo bem? Ou seja, a forma, né? Disposições contratuais seriam formas. Por exemplo, uma pessoa que está como estagiário, né? Como forma estagiário, mas na verdade é empregado. Tudo bem? Então, a primazia da realidade. E temos aí a alternativa E, que fala sobre primazia do negócio em face, prevalência do negociado, perdão, em face do legislado. Bom, na verdade, aqui também está relacionado à prevalência de acordos e convenções coletivas sobre a disposição legal. Então, sobre acordos, né, e convenções, elas têm prevalência, né, do negociado em face do legislado. Você tem uma legislação, você tem a parte legislativa, né, ou seja, as normas, as regras, tudo bem, mas o negociado se prevalece, tá ok? Então, por isso nós ficamos aqui com a alternativa D, imperatividade das normas trabalhistas. Beleza? Bom, assim eu finalizo esse vídeo, espero que tenham mais uma vez aí. Bom, assim eu finalizo esse vídeo, espero que tenha. Aí, pessoal, né? Por que a professora trouxe esse vídeo da Vencendo o Concurso? Primeiro, levanta a mão aí, quem é que vai prestar concurso? É muito importante. Você deve estar se perguntando também, professora, mas ele repetiu o que a senhora falou? Sim, vamos lá. O ser humano é preparado, né? A gente aprende as coisas por repetição. Em alguma aula eu já falei isso também. E quando eu falo de síntese, exatamente isso. A gente sintetizou e ele trouxe mais elementos. Eu gosto muito desse professor, que ele traz mais elementos, né? Para que fique mais claro os princípios desse direito. E eu trouxe também exatamente para vocês entenderem como que é uma prova, né? Para quem for prestar um concurso público na área judiciária, percebam que isso é muito importante. Tem as pegadinhas, como a gente viu aqui agora, né? Então, se você não souber o que é cada princípio, vocês correm um risco enorme, né, de errarem, né, e não passar no concurso. Tudo bem que a gente pegou um concurso lá do Sergipe, mas não tem problema. É só para vocês entenderem a possibilidade, são as possibilidades que vocês abrem aí de portas para vocês, não só no mundo corporativo, no mundo empresarial, mas também no mundo público. Eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês nesse aspecto, mediante ter um professor falando exatamente sobre o concurso público aqui para vocês, ok?
Então, fico feliz e folgo em saber que vocês aí, quem for prestar concurso, já está mais que vacinado aí em saber que isso é importante e tem que estudar com certeza. E sendo assim, a gente só vai fazer um rápido lembrete de cada um deles, né? Não vamos falar de novo tudo, mas nós temos lá. Anotem lá. Princípios da proteção. Dentro dela nós temos quais? Princípio indúbio pro operário, princípio da aplicação das normas favorável e o princípio da condição mais benéfica, que está aí na resposta. Nós temos o princípio da irrenunciabilidade de direitos, certo? Nós temos também o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade, princípio da inalterabilidade contratual lesiva e o princípio da intangibilidade salarial, ok? Então, a gente tem aí todos os princípios bem tangíveis para vocês agora, para vocês entenderem um pouco mais cada um e especificamente na hora de vocês fazerem a aplicabilidade de tudo isso, ok? Pessoal, vamos ver agora mais um vídeo. Vamos ver o que a gente tem de vídeo, só para a gente consolidar isso, tá? Então, pessoal, quando a gente fala da síntese aqui, nós fechamos aqui, muitas são as leis e normas existentes para proteger os colaboradores, trabalhadores e regular as relações de trabalhadores e empregadores. E elas foram e ainda são conquistadas ao longo do tempo pelos indivíduos. A gente viu isso na história, lá no comecinho. Para que os trabalhadores sejam resguardados em seus direitos, né? Existe essa formação do direito do trabalho, a justiça do trabalho e os princípios do direito do trabalho, que são essenciais para a consolidação dessas garantias, tá ok? Por isso que a gente, então, para responder a pergunta do que é o princípio do trabalho, o direito do trabalho em um dos ramos mais relevantes da sociedade e os seus princípios têm como grande objetivo legitimar a relação entre empregados e empregadores de forma jurídica por meio de contratos e regras estabelecidas, tá bom? Sabemos que os trabalhadores são as partes mais frágeis dos contratos de trabalho e é graças aos princípios e direitos conquistados até aqui que são asseguradas as garantias para esses indivíduos e suas relações trabalhistas. Os princípios, pessoal, e as normas dentro do direito do trabalho existem por uma simples razão. Não existe isonomia nos contratos de trabalho. Isso é, não existe igualdade entre as duas partes do contrato. Por isso, o empregado, o colaborador ou funcionário precisa estar protegido contra essas situações abusivas praticadas pelas empresas, pelas organizações, pelos empregadores, né? Ok? Então, fica aí a dica. E o que nós vamos fazer agora de atividade? Muito bem. Vocês acharam que ia ficar aqui quietinhos, né? É hora de praticar. Peguem uma folha agora, um papel, uma caneta ou seu bloco de notas no seu computador, no seu celular, no seu notebook. Hora de praticar. O que eu quero que vocês façam agora? O que eu quero não, o que eu peço por gentileza que vocês façam agora? Coloquem todos os princípios, certo? E coloquem cada um deles que você entendeu de cada um dos princípios. 5 minutinhos, eu acho que é suficiente para vocês poderem consolidar. Afinal de contas, nós tivemos história, falamos um a um, trouxemos um vídeo já baseado no concurso público para vocês e a gente já fechou aqui com a síntese. Bora lá? E eu estou sem relógio aqui, então eu vou colocar aqui o meu relógio, 5 minutinhos para vocês, ok? Bora lá, pode começar. Vai ficar um silêncio aqui enquanto vocês escrevem, sem o relógio. Fiquem tranquilos que eu estou contando aqui, tá?
silêncio. Deixa eu colocar um relógio de 3 minutos para vocês. Espera aí. Vão fazendo aí. Eu vou colocar um relógio de 3 minutos. Dá tempo, calma. Estou dentro de 2 minutos ainda. Tá chegando no final já, gente. Não tem problema. Faltam 2 minutos. Alguns segundos. Pronto. Deu aqui o tempo, ó, 40 segundos. Aí você deve estar pensando, professora, tudo você coloca tempo? Sim, porque tempo é dinheiro. Tempo é o que a gente tem de mais caro no universo. Então, vocês vão pegar agora esse material, essa dissertaçãozinha que vocês fizeram, guarda aí com vocês, tá? Porque é uma maneira de vocês aprenderem. Uma vez que a gente ouve, assiste 2 vezes, a gente coloca, a gente entendeu, ok? Isso é uma maneira da gente estudar. Olha aí, uma prática de estudo. Primeiro eu apresento, eu leio e tal, e vamos, tá bom? Que é o que vocês fizeram agora. O que você entendeu sobre os seus direitos? Certo? E vamos lá já para o finalzinho da nossa aula de hoje. Olha, como sempre, a gente termina com uma frase magnífica. Hoje eu trouxe a frase da Tainan Felipe Cerny, né? Então, bora lá para essa frase magnífica dela. Não importa a função, nem salário, nem empresa que trabalha. Todo emprego é digno e todo trabalhador merece conquistar seus maiores sonhos. Então, pessoal, fica a dica de hoje. Sonhe grande, sonhe alto, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Ok? Então, bora lá. Gratidão a todos, eu sou a professora Elisângela Souza e este foi o conteúdo deste vídeo. E, pessoal, até a próxima. Tchau!